Se ele tá achando que tem direito, ele vai procurar o direito dele. Desde Porque aí é o seu direito dele que tem direito. A gente não vai chegar em nenhum consenso. Eu estou sendo super educado com você. Nossa, eu não fui educado. Eu cumprimentei. O mínimo, acho que a gente faz a civilidade é cumprimentar, se apresentar. Então vocês fizeram aqui uma arapuca. Não, ninguém. Nós estamos fazendo uma reportagem. Isso é uma reportagem investigativa. Fala pessoal, eu sou o Davi Correia e é com imenso prazer que eu compareço pela primeira vez na cidade de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. E ao meu lado estão o Salles. Tudo bom, Salles? Como é que você tá, Davi? E a Tranquilo? Regiane. Tudo bom, Regiane? Prazer, viu, conhecê-los. Prazer, Davi. Pessoal, imagina só, você adquire um apartamento, compra um apartamento para viver ali na tranquilidade com a sua família, e aí esse apartamento começa a aparecer vários vícios. Você entra em contato com a construtora fala que vai resolver, porque você entrou ali dentro do período de garantia, mas até o momento nada acontece. Eles ignoram as mensagens, não tem ninguém ali para te auxiliar e você fica a ver navios. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Aqui nós somos Williams da Maranduba 10, existem outros empreendimentos da mesma construtora e nós tomamos algumas ações referentes às demandas e na resposta algumas ações foram tomadas, mas as principais sempre foram postergando. Né? Você é o síndico Sou o síndico do condomínio. Exatamente. Tá. Meu nome é Cristian Salles, como o Davi falou. Hoje eu estou representando muitos moradores aqui que estão sofrendo com algumas trincas, infiltrações, e a gente tem tentado tratar com a construtora. Ela alega que acabou o período agora de garantia, mas isso já está sendo tratado há muito tempo. E sempre, olha, vamos analisar, vamos resolver, e nunca resolve, e no final agora ele se posicionou que ele não quer mais fazer mais nada. Eles não têm nem local para atendimento, é isso? Exatamente. Você viu a construtora, mandamos uma mensagem para ela agora. Tá aparecendo aí a mensagem para você. E ela fala que não existe um endereço físico para atender cliente, ou seja, para vender tem, mas para atender o cliente não tem mais. Tá. Pós, né? Pós-venda. Exatamente. E eles falam que o prazo da garantia são 5 anos. 5 anos. Mas que já venceu. Venceu em maio agora, né? Então, maio de 2026, ele declara que é o fim, mas analisando já estava tratando antes. Até mesmo na mensagem, estou tratando em abril de 2026 e ele responde que a garantia terminou em maio de 2026. Ou seja, a garantia, o Código Civil ali, ele garante que a garantia tem um período de 5 anos, né? Eu vou aqui, daqui a pouco eu vou abrir aqui o laudo civil, vou também falar do laudo, apontar todos esses detalhes. Só que você tentou entrar em contato, o responsável, o gerente Naldo, não? Naldo, exato. Ele mandou alguns áudios que queria solucionar. Então, um dos argumentos, eu entrei nessa gestão em janeiro desse ano, né, de 2026, mas outros síndicos já estavam tentando tratar as ocorrências. E num certo momento, Naldo, quando eu entrei, outra vez ele se posicionou que ele não poderia falar comigo porque eu não era o síndico, ele deveria tratar com um síndico, mas com os síndicos anteriores ele também mandou uma mensagem, né, falando que estaria tratando um dos maiores problemas que nós temos, que é a piscina torta, né, que está no laudo, com uma fissura, uma rachadura, e ele fala sobre isso no laudo. Você tem esse áudio da piscina? Tenho também, né? Ouçam aí o áudio que o Naldo enviou para o Salles. Olá, Jonathan, boa tarde, tudo bem? Ô, Jonathan, referente lá à piscina, aquela trinca lá, aquele trinquinha que tá lá, vai fazer, entendeu? Só que vou marcar uma data que no momento nós não estamos tendo tempo, disponibilidade de fazer. Vamos agendar bem para frente, porque agora no momento vai fazer, só que não tem condições de fazer agora no momento. Bom, vocês escutaram aí o áudio do Naldo. Além disso, você entrou em contato com eles
Em abril você já estava reclamando. Em abril de 2025 você estava conversando com o Alexandre, é isso? Com o Adriano. Adriano, perdão. O Adriano foi nesse ano aqui porque eu já não tinha mais, como eu não era gestor, eu não tinha contato nenhum com nenhum dos dois, eu abordava eles, o Naldo aqui mesmo na construtora. O Adriano, ele é filho do Edson, dono da construtora. Dono da construtora. Muito bem. Tá. E aí, você conversou com ele ali falando sobre todos esses problemas e ele falou que já estava fora da garantia. Muito bem. Tanto a questão do condomínio, perdão, Davi, quanto a questão pontuais de cada unidade. Ou seja, nós temos a questão do condomínio, né, que é a necessidade dos reparos e também essa necessidade dos reparos também nas unidades. Então, vamos dizer, as unidades de baixo sofrem com a infiltração. Tivemos o laudo que também comprova isso, que há muitas infiltrações e eles fizeram a correção de uma unidade. Quando eu acredito que eles perceberam que ia dispor de muito tempo e também de gastos, eles recuaram falando que não era mais devido eles fazerem as outras. Mas eles fizeram uma. E aí, com isso, a gente tentou ainda fazer essas tratativas, mesmo eles se negando, eu persisti. Até eu ter o Naldo em um contato presencial aqui, ele pediu para que eu entrasse com uma ação nas demais ações. Falou. Só que ele, ali na mensagem que ele fala no celular, ele fala que o condomínio foi entregue dia 21 foi no mês de maio de 2021. Exatamente, né? Isso mesmo. Dia 20 e poucos de maio. Isso mesmo. Só que você estava questionando com ele em abril de 2025, ou seja, não tinha passado 5 anos. Não tinha ainda. Né? O artigo 618 do Código Civil, ele estabelece o seguinte: nos contratos de empreitadas de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Então você está com um problema aqui estrutural, certo? Muito bem. Você contratou um engenheiro, por quê? Porque a Regiane estava me falando que você veio aqui no dia com um engenheiro contratado pela empresa e esse engenheiro, de forma informal, falou para vocês que realmente tinha problemas no condomínio. De infiltração. Era mais ou menos isso? Sim. O engenheiro da construtora, ele veio aqui juntamente com o Naldo, né? Que fizeram um acompanhamento com o Salles. E aí o primeiro engenheiro que eles colocaram, né? Ele informou que realmente tinha algumas questões para serem pontuadas. Ao perceber que foi desfavorável para a construtora, que isso implicaria num laudo para a gente recorrer, para a gente buscar os nossos direitos, eles automaticamente trouxeram um segundo engenheiro, que esse segundo sim fizeram um laudo, ele fez um laudo falando que já não tinha nada, não tinha mais nada. Ou seja, o primeiro problema seria problema de que vocês não fizeram manutenções preventivas, né? Exato. Isso. E aí o primeiro falou que não tinha nada, o segundo já falou que o primeiro apontou que tinha, perdão, e o segundo já informou que não tinha em laudo. Muito bem. O primeiro já fez o laudo. Aí, inconformado com a decisão, né, com o resultado, vocês aí juntaram o pessoal do condomínio e contrataram um engenheiro. Um outro engenheiro, exatamente. E esse engenheiro falou que na conclusão que o problema era da construção, como foi executada a construção. Exatamente. Primeiro nós trouxemos com o nosso custo particular, sem o condomínio, para uma avaliação de compra, porque nós suspeitamos que tinha algo errado devido à piscina estar torta. Foi isso o primeiro. Mas depois decidimos fazer a aquisição com o filho, que é o Adriano, filho do dono da construtora, acreditando que estava sendo feito todas as demandas, estava sendo respeitadas as demandas. Quando nós percebemos que não, nós convencemos a juntar todos, batemos um papo e alinhamos de trazer o engenheiro novamente. Esse engenheiro fez todo o laudo e assim foi constatado realmente que tem vários problemas aqui. Está aparecendo aí na tela
alguns problemas aí apontados no laudo, piscina, trincas, rachadura, tem uma rachadura ali que, meu Deus do céu. Então, vocês podem mostrar pra gente um pouquinho como que tá a condição? Vamos começar pela piscina, que é visível, né? Porque eu acho que é indiscutível isso, sabe? Porque às vezes a pessoa querer se defender, mas os fatos, onde é fatos, eu acredito que não há argumentos, né? Então, fizemos uma rápida limpeza aqui, não está 100%, devido hoje ter tido um vendaval aqui em Ubatuba, né? Então é importante falar isso. Mas aqui, essas aparenta ser sujeira, mas são as manchas que entregaram a piscina já dessa forma. E lá no canto tem uma fissura, ó, pode vê-la. Ali, né? Ó, olha, visível, é visível. E ali tá para romper, ou seja, então foi já declarado que o rompimento dela tá próximo, que daí vamos ter graves problemas, entendeu? Ó, são as manchas que entregaram. A construtora me entrega uma piscina dessa forma e a gente está exigindo uma garantia de piscina. E eles... Lembrando que uma vez... Será que tá captando o áudio? Tá. Lembrando que uma vez que uma pessoa, ela foi submergida pelo solo, né? Caiu aqui, piscina, né? Deixa eu mostrar onde ela caiu, né? Fez um buraco, então a pessoa adentrou aqui, ó, esse buraco. Ela estava debruçada aqui, a pessoa, e afundou, foi lá para dentro. Abriu um buraco. Aqui, se a gente pega, com licença, tá? Se nós eventualmente entra dentro da piscina aqui, ó, é que vamos comprovar da seguinte forma, ó. Se eu pegar esse bastão e bato aqui, você vai ver que aqui é sólido, ó, porque aqui tem um banco de areia, ó. Só que se eu bater lá, é tudo oco, ou seja, a metade da piscina tudo oco, os degraus tudo oco, e aqui tem uma base de areia. Cadê então, onde que é oco? Ó, aqui, tem vamos... várias ondulações dentro da piscina. Então tem várias ondulações. Infelizmente, sem uma iluminação agora, devido ao tempo, a gente não vai conseguir ver. Aí, ó, dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Tudo oco, ó. Então, ou seja, tem algo se movimentando, o material de baixo não tem terra, sustentabilidade. O areia está se movimentando. Por que está se movimentando? Então, a nossa dúvida é se esses vazamentos que tiveram de água nas laterais já tirou toda a sustentação dessa piscina. Isso pode futuramente ocasionar um acidente grave aqui. Então, essa é a nossa dúvida. E veio o engenheiro e constatou, realmente, ela está oca, em várias partes muito oca. E só lá no... Aqui também, ó, se você puder mostrar, já aparenta que foi feito um reparo. Ou seja, quando foi entregue a piscina, alguns moradores ficaram, né, das manchas, eles vieram e pintaram. Ou seja, maquiaram, talvez maquiaram, não vou afirmar, né, mas talvez maquiaram um problema já existente. E com uma pessoa que veio, que a gente conversou com algumas pessoas que trabalham com piscina, falou que geralmente uma piscina nova, ela não dá manutenção em 5 anos. Ou seja, ou a piscina ela está sofrendo algo que a gente não está vendo por dentro, como ou foi entregue e usado, né? Ou foi entregue um material, né, ou usado, ou que não é de boa qualidade, porque geralmente a garantia é de quanto tempo ele passou antes? Não, o condomínio, então, em várias empresas de piscina diz que geralmente uma piscina é entregue com uma garantia de 7 a 15 anos. Garantia contratual, né? Contratual. Ou seja, por que a construtora que comprou a piscina não aciona a garantia da empresa que colocou a piscina? Então é um negócio muito assustador para a gente entender isso. Qual a dificuldade? Qual é o nome da construtora? Ela é Edson Empreendimentos. Tá. Né? Fora a piscina, tem algo mais aqui? Tem muita coisa. Então, pode passar isso aqui. Davi. Para você ver que aqui a gente já vê a construtora, num ponto aqui, eu não sei se percebeu, ela fez uma manutenção, ela veio fazer uma manutenção aqui. Fez uma manutenção aí. Fez uma na área molhada, por quê? Escorria, o escoamento da água estava para dentro desse apartamento, então esse apartamento estava sofrendo muito com infiltração nessa parede. Eles vieram corrigir e jogaram agora
para o outro lado, só que não fizeram a queda para os ralos, fizeram para a piscina. Então a água agora está voltando tudo para dentro da piscina. Só que o detalhe maior é o seguinte: esse piso que você está vendo, nós que tivemos que pagar. A garantia não cobriu o piso. Tentaram colocar um piso totalmente de desacordo com essa layout, a gente contestou, eles falaram, vocês que tem que pagar o piso agora. Geralmente, para cumprir a garantia, deveria ser um similar ou igual, no meu entendimento, como é a lei, eu acredito. E aí eles se negaram e a gente acabou o condomínio pagando R$910. Eu vou mandar a nota para ti, para você analisar. E aqui, olha como que eles entregam. Tudo manchado, tudo danificado. É assim que é a construtora. Vocês pagaram para eles mesmo? Pagamos, não, compramos o piso, tivemos que trazer o piso e eles colocaram o piso. Entendeu? Mas essa mancha que você está reclamando... Isso aqui é de antes, esse aqui é o que entrega, esse é o piso que é entregado. E é esses aqui que a gente colocou, entendeu? Ah. Agora, você estava me contando ali uma parte que é assustadora, assustadora. Eu não sou pedreiro, eu não sou engenheiro, eu não sei se isso é correto ou não, mas... Muito bem. Né, tá muito estranho isso aqui, ó, porque... Não tem reboco. Aí. Bom, veio um especialista e até mesmo um engenheiro na época, tinha as bolhas que é mencionado no laudo, né? Não dava para ver, e depois foi estourando com o tempo, que a gente estava aguardando para ver se eles iam fazer algo, e eles falaram que não iam fazer nada, mas piorou, porque mostrando agora, não tem reboco o prédio, não foi chapiscado, o gesso, ó. Isso aqui é gesso? Gesso. Direto no bloco. E ali em branco é gesso também? Sentaram, parece que, ó, tudo gesso, sentaram os blocos, tudo em gesso. Mistura, né? Mistura, tem parte com cimento, tem parte que é só gesso. E a gente está assustado com isso, sabe? Qual que é a resposta de uma construtora? Pode ver lá daquele lado, a gente vê nitidamente que é gesso, que eles sentaram blocos no gesso. Partes de cimento também, né? Você pode ver. Aqui é gesso, ó. É gesso, não? E no litoral, o desgaste que nós vamos ter é constante, ou seja, a gente pode fazer qualquer tipo de trabalho, mas logo 2 anos, porque quando nós entramos aqui em 2022, no ano de 2021, desculpa, nós entramos em 2023, no ano de 2022 eles já disseram que vieram aqui e pintaram tudo de novo. Quer dizer que a frontal e a lateral. E fizeram, né? Isso. E a parte de trás não. Ou seja, quer dizer que de ano em ano a gente vai ter que gastar com esse tipo de trabalho. Porque o gesso ele dá um desgaste? Desgaste ainda mais no litoral. Nós vamos ter esse tipo de desgaste, né? O engenheiro mesmo falou que o material usado, o gesso, não dá aderência ao bloco. Com o gesso, ele não adere. Então, acredito que no laudo esteja apontando isso, se não me falha a memória. Mas ele não dá aderência, foi isso que o engenheiro falou no nosso laudo. Caramba! Bom, e aí a gente aguardando, não vinha, aí como eu informei, o gerente falou, pode colocar na justiça, porque eles querem ganhar tempo. Teve essa trinca também aqui, né? Ó. Só que aqui eles arrumaram, muito né? bem. Aparentemente, né? Aqui teve mais que a trinca, teve uma rachadura grande, tá vendo? Isso aí eu vi no laudo. Isso, e essa rachadura foi apontada no laudo porque é perigoso, justamente porque tem uma fossa aí, e eles fizeram passar o quê? Só um cimento, mas a gente não sabe a estrutura, como que está. Então lá no laudo pediu uma observação emergencial, porque vamos dizer que venha, porque tinha uma movimentação para ter essa rachadura, diz no laudo, entendeu, o engenheiro. E a gente aguardou um posicionamento, o que eles fizeram? Eles vieram aqui, mandaram um pedreiro, passaram um cimento e acham que está tudo certo, entendeu? Só que a gente pode ver o estacionamento inteiro com trincas e rachaduras, ó. Bom, fora isso, os apartamentos, como muitos que fizeram aquisição aqui não moram aqui, trabalham às vezes com locações, então a gente está hoje aqui no condomínio só. Você tem algumas imagens que você vai mandar? Exatamente, do primeiro apartamento aqui, que tem a reclamação protocolada com eles. Tá, então eu vou mostrar agora para vocês, vejam aí as imagens que eles mandaram para minha equipe. Aldo, aí ó, choveu, dá uma olhada aí. Rachadura aqui, né? Enchendo de água, pode ver. Estourando ali também, aonde passa um cano por fora. Vou mostrar aqui. Talvez vai falar que é manutenção que tem que ser feito por dentro do apartamento, mas não é não. Olha só o ovo que fez aqui, ó. Essa bolona aqui, ó, fora. Vou mostrar aqui. Olha só, como inchou aqui essa parte de fora aqui, ó.
inteira, tudo molhada também. Ó. Onde está molhado ali, ó. Parece que tem um cano dentro dessa parede, que alguma coisa tem que ser feita aqui, meu querido. Bom, além disso, tem essas partes aqui que estão faltando. Afundando, né? Aparentemente cedeu um pouco, né? Essa parte aqui, ó. Tá desnivelado. Ó, tá afundando, tá vendo? Então rachou o piso, dá pra ver aqui que o piso tá rachado, né? Esse piso aqui também tá soltando, ó. Não sei se você consegue pegar, metal. Se a gente pisar nele, faz um barulho. Porque ele tá soltando, assim como essa lateral aqui soltou. E eles falam que é somente o rejunte, mas não é rejunte isso, né? A gente está vendo que está mexendo com a estrutura. Então, em um dos casos aconteceu o quê? De a construtora fazer um reparo. A gente vai subir, melhor subir, porque daí ali até ir lá pro fundo, aparenta que está sujo, como eu falei, devido à ventania, né? Hoje, que vocês chegaram aqui, nós tivemos a colocação das grelhas, porque a queda da água... Ah tá, as grelhas são... A queda da água corria e ficava tudo empoçado no corredor. E aí, tanto nesse andar como no de baixo, nós temos a falta das grelhas, ó. E é isso que ele fica informando, que somente tem essa responsabilidade a cumprir. Tá vendo? Tá faltando as grelhas, tá um buraco aqui, né? E ele fala que vai entregar e não entrega. Desde 23 de fevereiro desse ano. Bom, nós estamos aqui com alguns problemas aparentes, né? Lembrando que muito dessa situação pode ser ocasionada por um vício oculto, como por exemplo a infiltração, que você nem sabia de onde que era. Exatamente. Não tem como saber. Então nós vamos fazer o seguinte: vocês não conseguem contato com eles, né? Com o gerente, nem com o dono, com o filho do dono. Não, ele pede agora para que a gente busque diretamente a advogada. Tá, então nós entramos em contato com o filho do dono, marcando ali uma visita para o novo empreendimento. No novo empreendimento, para só assim conseguirmos falar com ele, porque ele não tem local de atendimento. Ó, tá aparecendo aí de novo a mensagem onde ele fala que não tem local de atendimento. Então nós iremos lá, vamos ouvir o que eles têm para nos dizer, dar o direito de resposta para ele e saber, né, se esse caso vai ser solucionado de uma forma pacífica, né, sem precisar entrar com uma ação judicial, porque nessa situação eles não podem ficar. Vamos lá? Vamos lá. Nos acompanhe mais uma matéria na defesa do consumidor. Pessoal, o Christian marcou com o empreiteiro da Regiane, a sua esposa, né? Encontrar o empreiteiro porque ele não tem um local fixo, né? Ele fechou a imobiliária dele, foi isso? Exatamente isso. Então, o que acontece? A gente hoje está com diversas demandas lá no condomínio Ilhas da Maranduba 10, onde Edson Empreendimentos fez diversos empreendimentos aqui na região. E por não ter um local físico para receber nenhuma dessas demandas, a gente hoje está trazendo o Davi Correia, né? Buscamos auxílio, né? Esse auxílio, na verdade, até mesmo um apoio para tentar nos ajudar, porque aqui agora eles estão construindo um novo empreendimento, mas deixando para trás, né, Davi? Bom, a Regiane está lá dentro com o responsável, né, da obra. Nós vamos chamá-lo. Tem que bater. Opa, por favor, o Adriano.
Adriano, só um minutinho só que eu vou dar uma chamada. Por favor, obrigado. Tá vindo cá, Adriano, Betinho? Qual que é o nome do senhor? Fala pra ele que é o Davi Correia. Davi Correia. Isso. Obrigado. De nada. Nacional, Tudo bom? Tudo bom? Prazer, eu sou o Davi Correia, eu sou jornalista. Nós estamos fazendo uma reportagem porque os moradores lá do Ilha da Maranduba 10 estão fazendo uma denúncia sobre o empreendimento do local. E nós gostaríamos de ouvir, né, a empresa para saber a versão da empresa sobre os patos, né? Não, Adriano. Ok. Exato, porque foi apresentado lá pra gente gesso, várias, né? É interessante, esse daí é o gerente. Esse é o gerente, não. Isso. É interessante ouvir o outro lado da história também, né? Porque nós estamos ouvindo a denúncia do Christian. O Christian está mostrando ali alegações verossímeis, né? Mostrou lá o empreendimento dele, vocês viram paredes, piscina, infiltração. Não só ele, como outros moradores também. Agora, nós estamos dando a oportunidade, o direito de resposta, né, do empreendimento para os responsáveis se explicar, para saber se vão fazer alguma coisa, porque ele entrou em contato com os responsáveis antes do prazo de 5 anos, mas vício oculto, um vício oculto, o prazo ele é mais extenso. Se todos os prédios lá estão com infiltração, nós sabemos que é um vício oculto. Ô, tudo bom? Prazer. Tudo bom, Adriano? Tudo bom? Tô sendo educado. Ele ia O senhor não apresentar, é né? educado? Não. Ah, o senhor Porque é... não sou educado porque se fizeram já uma sacanagem, né? Que ela veio através de uma situação para fazer uma outra Porque situação. o senhor não tem nenhum local Infelizmente fixo, não, né, mas Adriano? eu passei o contato ao advogado para ele. Mas um advogado, o senhor quer que ele só fala judicial, não é mais fácil resolver? Já foi resolvido. Porque nós estamos fazendo uma reportagem, nós fomos lá no local, mostramos que tem gesso lá fora, mostramos a situação da empresa, mostramos que eles reclamaram dentro do prazo de garantia. Então. Né? Seria interessante ouvir a versão da empresa, né, para mostrar que é uma empresa idônea, Sim, né? mas a versão da empresa já foi passada todinho para as outras administradoras, que já foi entregue na época, foi entregue o prédio, já foi passado para o síndico na época. Isso aqui, o prédio foi entregue faz 5 anos atrás. Foi certo? 21/5/2021, certo? Pelo que ele falou. Ele mesmo falou. E você reclamou, ele fez uma reclamação para você em abril. Não foi reclamação dele. A reclamação foi feita, os pontos que a gente tinha responsabilidade para poder resolver, eles foram resolvidos e atendidos dentro do prazo. O que ele está alegando agora é totalmente fora do que a gente da nossa garantia e já foi passado para ele. Mas ele reclamou dentro da garantia. Não. Aqui tá com as mensagens de WhatsApp. Garantia de 5 anos? Não. É que assim, são pontos que precisam ser separados. Garantia de 5 anos é garantia estrutural. Garantia de revestimento não são 5 anos. Tá, mas ali nós não estamos falando de revestimento, nós Sim. estamos falando de infiltração. Não tem Nós estamos falando. Aldo, aí ó, choveu, dá uma olhada aí. Rachadura aqui, né? Enchendo de água, pode ver. Estourando ali também, aonde passa um cano por fora. Vou mostrar aqui. Talvez vai falar que é manutenção que tem que ser feito por dentro do apartamento. Mas não é não. Olha só o ovo que fez aqui, ó. Essa bolona aqui, ó, fora. Vou mostrar aqui. Olha só, como inchou aqui essa parte de fora aqui, ó, inteira, tudo molhada também, ó. Onde tá molhado ali, ó. Parece que tem um cano dentro dessa parede, que alguma coisa tem que ser feita aqui, meu querido. Não, como não? Os moradores mandaram tudo vídeo. Aquela infiltração, que foi não sei se é do apartamento dele ou não. Não, são de diversos apartamentos. A infiltração de diversos apartamentos já foi esclarecido, foi da enchente que aconteceu na última enchente de 2023, não lembro. Não foi o que o engenheiro falou. Foi. Não, ele levou um engenheiro. Então, exatamente. Se ele foi o engenheiro e falou uma coisa, o engenheiro falou outra. Então, assim, aí são versões que elas... Então o senhor... Não, só deixa eu concluir. Tá bom, vou deixar o senhor concluir. São versões que estão sendo feitas, a versão do seu engenheiro, a versão do meu engenheiro, então os dois têm que resolver com o nosso jurídico. Porque, assim, a nossa posição já foi informada para ele e é a mesma. Tá, mas então vocês preferem levar o caso para a justiça? A gente entende que o que ele está sendo alegado não é de nossa responsabilidade. Aqui é o item de manutenção, principalmente o item da janela que ele alegou. Você sabe o que é um vício oculto? Sei. Você sabe que o vício oculto não tem esse prazo de 5 anos de garantia? Sei, mas ali não tem nenhum vício oculto. Não? Não.
Certeza. Tá Certeza. bom, Mas não tem. eu tô ouvindo a sua versão. E em relação Tanto é que você tá ouvindo a versão- ao AVCB? Tanto é que foi a minha versão que você está ouvindo, que já foi nosso arquiteto, já foi lá, nosso Não, engenheiro. ele já falou foi lá, para mim que um engenheiro já foi vocês lá. contrataram. Exatamente. Então assim, justamente estou falando, nosso engenheiro passou uma posição. Se fosse uma situação que a gente teria responsabilidade, como a gente teve outras situações de nossa responsabilidade, nós somos e resolvemos. Então nós entendemos que não é de nossa assim, responsabilidade. ele entrou em contato com o senhor Sim. antes do vencimento do prazo Sim. de garantia. De garantia, a garantia estrutural. A garantia que ele está Não, a alegando. garantia é de 5 anos, é Código Civil, não é... Então, se é isso. É Código Civil. Tudo bem, eu concordo. Se você está dizendo isso, eu não estou te explicando. Então, é a sua argumentação contra a nossa defesa. Você tem direito Mas de a sua argumentar, defesa a gente tem direito não está de defender. respaldando. Não, você tem direito de. O que é isso aí. fica. Aqui, ó. Se você pegar esse áudio. Qual que é o seu nome? Esse áudio. Eu sou o Davi Correia. Davi Correia. Essa reportagem vai ser veiculada em todo o Brasil, não só Ok. aqui em O Ubatuba. Correio é o seguinte, já foi disponibilizado para ele o contato do nosso jurídico, para ele poder. Então, enquanto argumentar com isso, ele. eles ficam lá sem Piscina piscina fissura, né? fissura. Olha aqui, ó, o próprio Porque tá Naldo. todos os áudios, vocês falando que Não vão adianta indo não adianta arrumar. a gente ficar debatendo uma situação, veiculando uma situação, expondo uma situação que não, Não, é a gente realidade. tem que expor, porque interessa, não é- porque não é vocês estão verdade. construindo aqui Exatamente. um empreendimento, É. certo? Não dá respaldo. Se lá não teve respaldo, quem garante que os futuros compradores daqui Mas, assim, vai ter esse respaldo? Então, tem interesse disse social. que não teve respaldo? Então, Quem está ele dizendo? tá mostrando aqui, ó. Ele está dizendo. Ó, o Naldo, Você que é o contatou gerente. todos os outros O gerente. casos. Eu tô ouvindo o senhor. Então, você contatou todos os outros síndicos, Eu administradores tava, do condomínio? não, eu tava lá no empreendimento, Você eu não fui lá contatou, você ver. não sabia, porque todos os outros administradores, outros síndicos, eles tiveram totalmente respaldo. O que era de nossa responsabilidade foi feito dentro feito. do que Vamos ver. a gente curtiu Ó. e foi resolvido. Ó, Então, ele Ô, Naldo, olha ô, só. Naldo, falando da Olha, piscina, Correia. o trinco da piscina. Davi Correia, Davi Correia. O trinco Agora é da o seguinte, piscina, ele tá falando a que minha vai fazer. posição é essa, eu não vou ficar. Não, ô Adriano, eu fui vocês. educado com Eu tô sendo você. educado Não, com eu você. sei. Né? Só, Eu só você não tô- foi educado, você nem me cumprimentou. Não, porque não é o caso. Não, Assim, eu acho porque que é o foi feito mínimo, é o sacanagem mínimo. que fizeram. É o Não, mas mínimo. não é sacanagem. É sacanagem. porque Sacanagem da é forma você que não foi ter feito- onde atender Não, seu senhor. consumidor. Não, senhor. O consumidor tem como ser atendido. Aonde? Tanto é, no meu contato, ele passou Aonde? pra Se ele. eles estão querendo ter uma reclamação, fala e pra a vocês, ó, reclamação- vamos tentar solucionar esse É que a gente tá problema. tentando resolver Então, numa ó, boa. muito tempo. a reclamação ela foi passada e eu já passei o nosso posicionamento pra ele. Que não vai foi que fazer eu tô nada. correndo. Não é garantia. Se ele tá achando que tem direito, ele vai procurar o direito dele. Desde Porque o aí é o começo. direito dele procurar o direito. Vocês têm todo direito do mundo de Então é chegar e isso. falar que não vai fazer nada. Isso aí é uma posição da Nós já empresa. fizemos já o que tinha que ser feito. O direito vocês têm, Sim. né? Só que aí é o que eu tô falando. Ao invés de resolver o caso aqui, é mais fácil evitar uma Não é ação porque o caso não é coletiva. nosso, o caso não é nosso. Mas isso aí Não, quem vai talvez decidir vai ser você o não juiz. esteja com uma interpretação da lei aguçada, né? Eu falo Você isso. que está pegando, ouvindo só um lado. Não, eu tô ouvindo Porque o você áudio. sabe que ela foi de lado, sabe que teve enchente lá? Sabe que aquela unidade de baixo teve água com mais de 1 metro de altura? Você sabe? Você viu o vídeo? Não, eu não enchente também cheguei não- a Então, ver, assim, isso é a ver unidade, não enchente, unidade. mas Não o unidade. que eu tô vendo é a parte estrutural lá de gesso, né? Lá o revestimento de gesso. Isso pode estar sendo revestido Uma com área que gesso? não é molhada, pode. Aonde? Pode estar sendo Então, revestido ele vai, com ó, gesso? a gente- Nós já estamos aqui já uns 5 minutos conversando. Numa debatendo, área a gente do não vai litoral com chegar- gesso? A gente não vai chegar em nenhum consenso. Eu estou sendo super educado com você. Não, Eu o senhor não peço, foi assim, educado. Eu cumprimentei. O mínimo, acho que a bom, gente então, faz a ok, civilidade eu é sou. cumprimentar, se Então, ok. apresentar. Então, A enchente né? ia trincar a piscina. Então, assim, tá ótimo. Assim, eu não vou ficar Tá, debatendo então com se vocês. futuros A gente vai discutir consumidores na justiça. tiverem problema com vocês, o tratamento vai ser não, esse. o tratamento não é esse, tanto é que ninguém tem esse tratamento. Todo tratamento ele é feito dentro e baseado na lei. E como todos os consumidores O são gerente tratados prometeu que Então ia é isso, corrigir tá? a piscina. Por Mas favor, tá aqui então, o gerente de licença, eu vou você. tirar seu chapéu. Pode vir pra cá, pode tirar o chapéu. Você não não precisa se sujeitar a esse maltratamento. Pode vir pra cá, Regiane. Né? Bom, ele tá dando a versão dele, né? Aqui as conversas estão falando Eu posso só completamente. tirar uma dúvida, Adriano? Pode? Teve uma situação que aconteceu do lado da piscina, uma pessoa que caiu num buraco, né? Aí,
como passou um síndico, outro síndico, aí vocês fizeram só o revestimento da piscina. Não veio a parte estrutural, Vocês né? trocaram lá aquela parte do piso, né? Ok. Só que tem a parte estrutural de baixo. E a gente tá com muito receio que possa mexer com a estrutura do condomínio. Então, entendeu? isso daí já foi feito no laudo do nosso engenheiro. Se o nosso engenheiro ele validou, é ele que está na responsabilidade. Então, assim, nós somos despreocupados com isso. Porque se realmente se tivesse algum dano estrutural, a responsabilidade é da empresa. A gente não vai fugir disso. Como já passou diversos engenheiros, já fez laudo, eu tenho tudo isso documentado. Se tiver algum problema, a responsabilidade vai recair sobre a gente, não tem como fugir. Isso é inegável. Só o que está sendo alegado são coisas que não é de nossa responsabilidade, coisas de manutenção do condomínio. O condomínio, ele foi entregue em 2021. O condomínio nunca teve uma pintura, o condomínio nunca foi feita uma manutenção. Aqueles portões, foi trocar os ferros porque estava enferrujando, caindo. Porque o condomínio nunca foi feita uma manutenção do condomínio. Nunca foi pintado uma parede, nunca foi retocado. Alagou ali embaixo mais de 1 metro de água, uma enchente que teve, que naquela alagou a cidade toda. Ninguém fez nada. Isso, assim, isso ocasionou, você está falando em Ubatuba geral? Não estou dizendo que ocasionou, estou dizendo o que aconteceu. O condomínio nunca teve uma manutenção preventiva. Se você me listar todas as manutenções preventivas que foram feitas dentro do condomínio, é uma situação. Nunca vai ter uma manutenção no condomínio. Então, assim, é difícil um imóvel na praia, litoral, onde tem maresia, sol, chuva forte, e não se vai ter uma manutenção depois de 5 anos. É uma dúvida, tá, que eu tô tirando com você. Até porque a gente tava conversando, aí você falou para passar pro jurídico, enfim. Como a gente não conseguiu essa solução... Assim, eu falei para passar pro jurídico, sim, porque nós já nos posicionamos. O nosso posicionamento é esse. E o esposo da senhora, o seu... Salles. Seu Salles, ele fica numa pressão psicológica, achando que ele vai... Não foi, não, só um minutinho. Numa pressão não foi isso, aí você tá falando não condiz com a verdade. Aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou acontecer, ele fica numa pressão psicológica. Ele tá no direito dele. Então não faça. Não, ele não atende. Você foi exaustivo, né? Então, se por isso que foi bloqueado e foi passado mas por jurídico. tem áudio aqui do seu gerente falando que vai fazer a obra lá e não A fez. gente está discutindo com ele, não é que a gente está discutindo aqui. A gente não vai chegar em nenhum consenso. É um desgaste de vocês. Só para você ver o posicionamento dessa construtora. Não adianta, entendeu? Eu quero assim, rasgou lá as grelhas até hoje. Você tá falando que tá para chegar a grelha. Resolver. A grelha vai resolver, não é coisa ficar simples. debatendo. Mas então, Adriano, então o seu gerente falou alguma mentira? Então assim, qual que é o caminho? Porque o gerente fala que vai lá arrumar. Ó, até a grelha que ele comprou, que é coisa simples, tá falando que desde fevereiro tá para chegar. Na época, até a gente conversou com o Naldo, né? Certo. Que ele sempre foi muito respeitoso, vocês também. Vocês, sim, são respeitosos. Aqui, a partir de certo momento, a gente não consegue mais atender. Então, por isso que foi feito esse bloqueio e passaram por isso. Porque não adianta ficar desgastando. Foi por Você isso. viu que abriram as valetas lá, até hoje tá tudo aberto. De entregar para nós, ele falou assim, ó, a gente vai cumprir com isso. Vai cumprir mesmo. Da grelha, né? Então, não foi colocada essa grelha ainda. Não foi, faz 4 meses, acho, se eu não me engano, tá? Por cabeça eu tô falando. E assim, a gente também é muito justo. Trincada. A gente tá tentando resolver de uma forma boa para que não venha trazer prejuízo nem para um lado e nem para o outro. Assim. E assim, como vocês foram lá, fizeram a questão do piso e tal, eu falei assim, se a gente conversar com o Adriano, pessoalmente, talvez a gente resolva isso, Mas entendeu? Assim, assim, Regiane, nós vamos Tá fácil de Posso resolver, continuar? Adriano. Aí essa pessoa, como ela caiu nesse buraco do lado da piscina, a gente ficou com esse receio de abalar a estrutura e teve um trinco, uma rachadura na piscina. Até o Naldo tá aqui, se você quiser Ele falou que ia fazer. falar com ele, fácil. tá documentado. É isso, por isso que eles estão me chamando, porque o pessoal falou que iria fazer, Adriano, não é que eles estão mentindo. O Naldo mesmo falou. E tá tudo documentado, entendeu? A gente não tá sem base nenhuma. Sim. Por exemplo, a questão da trinca. Ele falou assim, nós vamos arrumar a trinca. Só que a gente não pode arrumar agora. A gente até entende que vocês têm outros empreendimentos, enfim. Só que esse dia ele não chegava, entendeu? E aí a gente tentou resolver de várias vezes, por algumas, né? Por vias de WhatsApp, ligações. Só que o dia de arrumar a trinca da piscina, pra você ver, tá aumentando. E aí a gente queria ver se, de repente, a gente conseguisse resolver, assim, aqui, pra gente não precisar, entendeu? Ir pra outra esfera. Assim, até então, o ponto que, assim, não é eu que decido essa. Se você quiser vir pra cá por causa do sol, ó. Eu vou vir pra cá. Não é eu que decido essa questão. A questão é assim, eu vou me inteirar com o Naldo, Perfeito, Adriano. avaliar novamente essa questão, né? Da piscina.
para poder te dar um parecer. Adriano, eu acredito que a sua empresa é uma empresa séria, cara. Eu acredito que você faz só um pra trabalho. conversar com ele, Davi. Eu não sei se ele autoriza, né? Pode, a gente tentar resolver, Não, Adriano. não. Vocês já fizeram uma puta sacanagem. Não, ninguém tá Foi fazendo sacanagem. Sacanagem é porque olha o lado. Sacanagem da forma que foi feito. Olha o lado, olha o lado. Eu me senti. Adriano, mas olha o lado deles. Olha o lado dela. Não. Olha o lado dela. O Naldo Ela tá tentando entrar. Ela acabou de falar aqui que ela tá tentando. Se eu tenho o lado dela, que nosso posicionamento foi dado pra ela. Mas o posicionamento negativo. Mas o posicionamento é negativo. Mas ninguém tá atacando. Você viu que ela tá aqui tentando. Mas você acabou de falar outra coisa pra ela. Não, ele vai mandar o Naldo. Uma outra situação. Do Naldo ir lá. Foi que veio com pressão do seu Mas Salles, ninguém tá com pressão. senhor. Da forma que vocês fizeram aqui uma arapuca. Não, ninguém. Nós estamos fazendo uma reportagem. Isso é uma reportagem investigativa. A reportagem é que vocês estão fazendo agora. Não, em nenhum momento eu invadi. É porque foi a única forma. Se eu ligasse pro senhor. Não, normal. Normal, sim. Enganar o quê? Ninguém. Você não foi fechada. A porta tá fechada. Você não atende ninguém por quê? Tem nosso contato. Mas então, eu preciso ouvir. Bom, eu não vou ficar aqui desgastando. A gente tá bom, então eu acho que. O posicionamento já foi dado. Eu acho que eu me equivoquei. Eu me equivoquei pela forma que eu falei do senhor aí, né? Com o Naldo, pra ele poder verificar lá, e aí ele vai avaliar e vai te dar um retorno. Eu me equivoquei. O senhor realmente não teve educação nenhuma. Eu falando que você não teve comigo. Eu não tive educação com o senhor? Vocês o quê? Eu tô sendo educado com o senhor. Eu tô sendo educado. O senhor pode a qualquer momento fechar a porta. Não, o senhor queria marcar com ela pra vender algo e a gente chegou aí pra fazer a reportagem. Pra vender, vende, mas pra arrumar não. Eles estão aqui. Já foi posicionado que não é dentro da garantia. Então por isso que não vai ser arrumado. Mas ele falou no prazo da garantia, Adriano. No prazo da garantia? Ele falou que vai passar pro Naldo pra ele ir lá dar uma olhada no que pode fazer, no que pode ser feito, não é? O problema dos dois. Mas ele arrumou um apartamento. Porque assim, o seu Salles, ele vem com uma situação de umidade, uma pisa, ele quer que reforme o prédio. O prédio nunca foi feito manutenção nenhuma. Não é. Pegar também o prédio. O prédio não foi entregue assim. Pegar o prédio, você não comprou o prédio novo, você comprou o prédio de segundo pessoa. Nós compramos de você. Nós compramos de você. Você é o síndico, quanto tempo seu síndico? Graças a Deus, eu sou desde janeiro e eu tô ouvindo todos. Desde janeiro, o prédio tem 5 anos de entregue. Mas todos os síndicos reclamaram. Então, você vê como já não bate. Você tá mentiroso, já não bate. Olha o síndico anterior aqui reclamando. O Adriano, ele é síndico agora. Pergunta pra ele, senhor Jonathan. Assim, eu não vou mais ficar me desgastando, eu já me desgastei demais. Só falta com a verdade. Você que tá faltando. Você que tá faltando. O prédio não foi entregue assim, tem 5 anos que o prédio foi entregue. O prédio não foi entregue assim. A piscina não tá torta? E todas as. Aí, ó, você já muda o assunto. A piscina tá torta desde o começo. Você muda outra. Mas era que o prédio não foi entregue assim. Seu gerente assumindo todos os pontos que foram acordados por. Falta com a verdade, hein? Não, todos os pontos que foram acordados dentro dos outros síndicos foi resolvido. Não foi, amigo. Tô aqui com ela na tela. Eu apresentei pra você. É a sua versão contra a minha. Sabe o que acontece? A gente tá lá. A gente. Peraí, da garantia? Sempre. Só um minutinho. Fala com o jurídico. Ó, só um minutinho. A gente mora lá há 2 anos. Não pode dar responsabilidade. Quantos anos a gente tá lá? Nós tinha arrumado. Tinha. Fomos outros apartamentos arrumados. Você mesmo já falou. Você falou que desde fevereiro comprou outro apartamento do seu vizinho lá que nós arrumamos. Nós estamos em julho. O seu vizinho é uma vergonha. É uma vergonha. Eu vou falar pra você, desde fevereiro a grelha é pra comprar. Deixa eu falar, peraí, rapidinho. A grelha. Do apartamento. Ele falou que comprou, que tá pra chegar. Desde fevereiro, estamos em julho. As grelhas tudo abertas, a valeta tudo aberta que eles abriram lá. Segundo, Naldo, em 2024, falou o quê? Vamos arrumar a piscina. Até hoje ele não se posicionou. Sabe por quê? Porque é isso, é falta de responsabilidade. A verdade é essa. Não tem responsabilidade com o cliente. Todos os apartamentos de baixo tá com aquela questão da umidade. Arrumou unidade 2. Por que arrumou unidade 2? Calma, eu vou explicar. Tá com a questão da umidade que a gente explicou pra você. A unidade 2, ela foi consertada, Adriano. A unidade 2 vocês consertaram, certo? Beleza, ok, perfeito. Só que as outras unidades também têm o mesmo problema. Não tem o mesmo problema. A gente tirou fotos, levou o engenheiro lá. Esse problema que tá lá é da enchente. E por que como 2? Pergunta se alguém, depois que aconteceu a enchente, pergunta se esses apartamentos, se algum deles fizeram alguma manutenção pra arrumar o apartamento. Pergunta.
Ninguém fez. A unidade 1, Adriano, a unidade 1... por quê, amor? Ele não Calma tem aí. argumento ali. A unidade 1, ela foi feita a manutenção pelo Rogério. O Rogério fez a manutenção. sim. Só que essa manutenção, nas fotos, a gente tem como provar isso. Só que voltou a umidade. Você concorda que se fosse a questão da enchente, só para você focar no que eu tô falando, eu sei que é uma situação, né, mas desconfortável, né? Mas vamos dizer assim, que se fosse a situação só da enchente, poderia ter secado. Você concorda? É que não foi feito a vedação. Porque a umidade, quando a enchente causa, ela ficou um dia ali, não sei, a madeira, o pé dos batentes apodreceram todos. E trocou o uma gesso, por quê? Daí, ele entra a umidade, ele solta, ele fica oco. Isso acontece quando você joga uma água dentro, que fica ali um dia, porque a água não desceu de um dia para o outro, a água demorou para baixar. Então, assim, não é que foi depois, não, aquilo não foi arrumado, foi feito aconteceu essa situação calastrófica na cidade, que caiu, enfim, foi uma situação atípica e ninguém arrumou os apartamentos. Sim. Então, assim, nós não temos essa responsabilidade. E o apartamento 2, antes de acontecer essa enchente, já estava com uma sinalização com a gente e a gente enviou o arquiteto para fazer um laudo, a gente não tinha, mas enfim, a gente acabou, por uma situação entre nós e ele, acabam resolvendo. Não é porque eu resolvi o dele que eu tenho que resolver de todos. A gente é uma situação acordada entre nós e o apartamento 2. Foi acordada entre a gente, como a gente acordou com o apartamento 10 e foi resolvido o apartamento 10. Então, assim, todos que a gente entende que a gente tem uma responsabilidade, nós somos e arrumamos. Os Tanto pisos que o prédio foi entregue, os pisos levantando todos. há 6 anos, 5 anos atrás. Se o prédio tivesse todo esse monte de problema, na entrega a gente já tinha sido cobrado por isso. Então, assim, não é uma situação verdade. Por isso eu digo, a informação não é a verdade. São dois fatos diferentes. Tem o fato que vocês estão alegando e o fato que a gente tem como comprovar. Nosso posicionamento já foi passado. Dentro dos pontos que o Salles passou pra gente, a gente não vai fazer, ponto final. Se ele se sente no direito, ele tem que procurar o direito dele. Mas a única coisa que eu não entendo foi que ele deu dentro do prazo de garantia. Eu tô sendo... tá todo mundo... Eu fui educado com o senhor também. Eu quero conversar com você somente, eu não quero ficar... Então, já que ele quer fazer uma... Eu só queria tirar uma dúvida. Porque mais alguma dúvida, Regiane? A pergunta, Regiane, a pergunta foi o seguinte: vocês entraram em contato com ele antes de vencer os 5 anos e ele está alegando que está fora da garantia. Por que não fez nesse dia? É isso que é isso, aqui. Adriano, essa era uma das dúvidas que eu tinha. Eu tenho algumas... a gente chegou a falar com você, a gente documentou até por e-mail, pelo WhatsApp com o Naldo mesmo, que está aqui na obra, né, que ele presenciou aqui, que tinha algumas questões para fazer, como essa da piscina, que vocês colocaram piso, só que aí a gente apontou outros também, por exemplo, a questão daquela parte da frontal que está descascando, tem alguns pisos que estão soltos. Sentado em cima do gesso, como é que pode? Piso. Tem também a questão da... Então, Regiane, todos esses pontos que você está dizendo, são 5 anos de Regiane, isso não foi entregue dessa forma. Como eu te falei, há um período de manutenção do prédio. O prédio nunca foi feito nenhuma manutenção. Então, assim, se for alguma coisa estrutural da piscina, se for algum ponto, a piscina está trincada, nós somos responsáveis e nós vamos resolver, porque a gente tem a total mas é isso que eles querem. Sobre então, isso. Se você puder, a gente... Agora, tem piso descascando, a gente não tem essa responsabilidade mais. Tanto é que aquele guarda-corpo da piscina não foi nem a gente que colocou. Foi os anteriores síndicos que colocaram. Na hora de colocar aqueles guarda-corpo, gesso no reboco, como é que pode? Piso. Tem os pisos lascados, foi na hora de instalar guarda-corpo, não foi nós que instalamos guarda-corpo. Então, assim, o prédio já sofreu algumas intervenções posterior à entrega, que não foi a gente que fez. Então, assim, tem N questões por trás também que a gente tem isso documentado. Então, o que for dentro de garantia estrutural, que é o que a lei nos obriga a dar, nós vamos dar total respaldo e nós não vamos fugir disso. Nós estamos ele falou sobre o alagamento. Lugar, então, a nossa ideia não é... Mas Adriano, foi exatamente isso que a gente veio. O respaldo total. Agora, quando não entra dentro disso... Mas eu vim para saber da garantia legal, eu não tô vindo, né? É que às vezes, o que acontece, Adriano, às vezes a interpretação é um pouco equivocada. Exatamente. Porque assim, a gente fala, às vezes, a gente fala, vocês entendem, ou exatamente. Tem esse desencontro. Sim, concordo com você. E a gente tenta resolver, a gente tá tentando resolver de uma melhor forma, mas é que pra gente não teve mais uma outra saída. Porque se você pegar no WhatsApp, a gente tentou inúmeras vezes resolver com o Naldo. Não, assim, mas olha só, tudo bem. Não responde diversas vezes no WhatsApp.
Pode concluir. A gente tentou resolver com o Naldo por inúmeras vezes. Aí ele falou, vou passar pro Adriano para ver se ele autoriza, coisa e tal. Aí a questão da piscina que você falou que ele vai lá ver, né? Que ele falou que realmente tem essa trinca. A gente tem o áudio dele comprovando. Não, isso não é o áudio dele, não. Se tiver, independente se tem áudio ou não é esse o ponto, Regiane. Tá? Independente se tem ou não, se ele falou. E se também se ele falou e não for, entendeu? Não é o ponto, não é. Mas se o preposto da empresa está falando que vai fazer algo. O que a gente vai honrar é o que é dentro da lei, o que é dentro da então o Naldo pode mentir para eles à vontade. Que é dentro da lei. E quando a gente compramos o apartamento, inclusive de você, né? A gente foi. Não, comprar na mão do corretor, mas foi da construtora. Não, você assinou. É que você que foi no banco com a gente. Não, sim, o contrato mas tá no você seu comprou nome. com o corretor e está no nome da construtora, por isso que foi que eu assinei. Ah, tá. Então, mas você assinou, Mas foi não no banco. comprado novo, porque esse apartamento nós já recompramos de outra pessoa. Não, mas compramos da já foi construtora. vendido, entregue, Então, por mas exemplo- independente disso, né? Não vem ao caso. Tá. Assim, independente. Não, é porque eu entendi isso. Não, aí assim, esse apartamento, pra você entender, ele foi vendido, foi entregue junto com a obra em 2021 com uma pessoa, e essa pessoa em determinado momento resolveu vender, nós fomos lá e compramos dessa pessoa De volta. e voltou pra gente poder vender. E vendeu Foi essa de novo. situação. Então, Ah, a pessoa entendi. usou 1 ano ou 2 anos, eu não lembro agora as datas, mas ele utilizou o apartamento durante o período, nós recompramos ele e colocamos à venda novamente. Entendi. Eu só falei porque você foi no banco com a gente, Sim, assinou, sim. aí na minha cabeça tava isso, que eu sou leiga, tá? Não, sem problema. E aí quando a gente comprou com vocês, tinha um vazamento na cozinha. A gente até tirou foto, mandou pro Naldo. Aí ele falou assim, tá, eu vou pedir pro pessoal aí dar uma olhada. Ele tá aqui, ele pode comprovar isso pra você e a gente tem a foto, tá? Aí mandamos pra ele. Aí tava com vazamento, ainda tá com esse vazamento. Nunca foi ninguém. Né? Não foi arrumar ainda. Se você puder, eu agradeço. Gente, Dentro não é desse. Isso, não é isso que aconteceu, assim, pelo até o ponto que eu sei também, né? Imagina, Pode também, falar. Eu tô também dizendo o que também me foi Sim, informado. tá. É? Pode, eu quero saber o seu lado. Danilo, chama o Naldo lá, por favor. Onde ele tá? Ah, até que assim. Não foi isso que chegou até mim. Certo. Assim, deixa ele vai me falar e a gente. Eu Tá passo pra bom. você. Às vezes é até a forma que a interpretação dele, né? Sim. Pode ser que, né? E aí Agora, tem Você tá falando que é na cozinha? na cozinha, Tá. isso, E na perto da janela do pia. fundo? E na janela do fundo, do quarto, do lado esquerdo, entrando com a porta, tem também, eu não sei se é um cano que tem ali, talvez seja. Não é. Eu sei que tá meio que uma barriga, assim, pelo quando a que gente o Naldo, pegou. avaliou lá com o engenheiro, pelo que ele olhou lá, ali não passa nenhuma tubulação, não tem cano, então não tem como ter ali. Ali o que a gente está deduzindo, tá? Também a gente não tem 100% de certeza porque precisa ir lá fundo olhar. Certo. Foi colocado uma janelinha, uma redinha ali na janela, não tem alguma proteção, não tem ali na. Tem uma proteção de mosquito. De mosquito. É. Então, provavelmente, quando colocaram essa proteção, furaram para parafusar ela. E esse parafuso, quando você parafusa, você perde toda a impermeabilização e não foi verdade. Quando chove com vento, a água vem, ela cai nessa canaleta e pelo parafuso ela infiltra dentro da Entendi. parede e fica assim. Nós estamos deduzindo que seja isso. porque Entendi. não tem nenhuma tubulação ali. Entendi. Não passa nada de tubo ali, nada. Certo. Então assim, a gente só pode crer que seja isso. Só que no da dia, unidade. ele não fez um teste, tipo, ele não bateu lá pra saber se tem um cano, até porque a planta a gente não tem, entendeu? A gente pediu algumas vezes, mas a gente não A tem. planta hidráulica já foi informado. Nós não fazemos planta hidráulica porque a prefeitura não exige, não é um documento obrigatório. Então nós temos um padrão de construção Certo. e aí a gente sabe onde passa por toda a tubulação. E quando algum proprietário pede alguma coisa, a gente pede para o representante lá e apontar onde exatamente passa a tubulação. Entendi. Mas isso não é feito porque não é pedido pela prefeitura. A prefeitura em prédio até Viviane. 3 andares não é exigido isso. E aqui já é uma outra situação. Aqui já tem planta hidráulica, aqui já é outro tipo de situação. A enchente Tem essa chegou situação. até o segundo andar? Não. Porque levantou os pisos da unidade 10, levantou os pisos da unidade 11. Não, mas aí Calma, deixa eu falar. outra- Né? Só para você entender. Levantou os pisos da unidade 10, da unidade 11. Os pisos todos se soltaram. A construtora correu lá e colocou outro piso, lógico, de uma forma muito morosa. O nosso está soltando e o nosso agora ele falou que não tem garantia nenhuma. Quer dizer, Sim. está soltando de todo. Quem compra uma unidade, tá nesse risco de os pisos saírem? Você Talvez, concorda? Adriano, eu não entendo nada de construção. Como todas as unidades de cima, eu não sei se por sol ou por chuva que os pisos estão soltando. Eu não sei se tem lógica isso que eu tô falando, né? Não entendo nada de piso.
Mas quando a gente entrou, nós comentamos, eu só não documentei essa situação pro Naldo, que documentei via e-mail ou WhatsApp, não documentei, mas foi verbal. Eu confesso que eu pequei nisso. Mas se você bater nos pisos, eles estão ocos, né, do nosso apartamento. E quando a gente entrou, eu falei pra ele desse vazamento da cozinha, falei do quarto, né, que você me passou esse posicionamento, e passei também, ô Naldo, tudo bom, Naldo? Obrigado. Pode continuar. Então, Naldo, você lembra quando a gente... Continua tá. falando, eu vou falar com ele. Você lembra quando a gente passou pra você do piso? Tá. Continua essa nosso raciocínio. Tá. Aí do piso, os apartamentos de cima, a unidade 10 e a 11, vocês trocaram os pisos, né? O Naldo tá aqui até pra provar isso, né? A unidade 10 e a 11, né, Naldo? Ok. A nossa, ela, à noite, ela fica estourando os pisos. Fica, sabe, aquele barulho de piso estourando. E vários pisos, quando foi entregue o apartamento, eu até comentei com você, Naldo, sobre o piso que tá oco. Aí você falou que não... ficou meio assim, acho que conversou, né? Depois não deu um posicionamento pra gente a respeito. Aí mais pra frente a gente comentou novamente, Naldo, vai ser trocado? Porque foi trocada a unidade 10 e a 11. E os pisos estão ocos. Tudo levantando. Levantando. A gente tá com receio de, né, a gente ter esse prejuízo. A gente não tá em condições hoje de arcar com isso. Se tivesse, nem procuraria vocês, entendeu? Sem problemas. Mas a gente só tá tentando resolver o que a gente entende que é nosso de direito, entendeu? Não, e aí... entende seu ponto. E da mesma forma que vocês estão tentando ver um ponto que vocês entendem que vocês têm direito, sim, nós entendemos que nós estamos também no direito de não atender por conta do prazo, do período que já foi ultrapassado. Uhum. Isso a gente entende que é uma situação que pode realmente acontecer devido ao tempo. Uhum. Nós entendemos também que nós não temos mais essa responsabilidade sobre esse piso nesse período. Uhum. Foi o que foi passado. Caso vocês continuem insistindo nisso, para procurar, então você vai procurar o jurídico de vocês e o nosso jurídico para eles lá ver o que eles vão fazer. Então assim, nosso posicionamento ele foi passado, foi informado. Tá fugindo. A posição é essa, não. Ninguém tá fugindo, tá até se escondendo. Não. Sim. Tá? Vamos lá. Ela questionou do vazamento da cozinha. Vazamento da cozinha e eu te mandei a foto. Ela mandou a foto e tal. E você foi. Aí o que aconteceu? Qual foi a versão que você contou? Isso, quando a gente entrou pra ver o apartamento, eu perguntei até pro rapaz que representa vocês, o Márcio. Falei, Márcio, que é o corretor, né? Márcio, por que tá esse vazamento aqui, né? Até ele chamou você pra você ver. Aí ele falou, não sei, pode ser que, né? Não sei, ele não soube explicar. Aí nós tiramos a foto, vou ver com o Naldo, né? Que é o gerente das obras. Mandou pra você esse vazamento da pia lá, da cozinha. Não soube identificar de onde é. E não foi resolvido ainda, Naldo. O que aconteceu? Você não foi lá? Foi quantas vezes lá? 2 vezes porque lá não tinha água. E não tinha água. Mas é uma coisa assim que é atípica, entendeu? Às vezes ela empoça, aí a gente tira foto, tiramos fotos e mandamos no seu celular, se você tiver ainda, se não tiver a gente tem. As vezes que vocês acionaram ele foi 2 vezes lá. E as 2 vezes que ele foi, ele não encontrou nenhum indício foi uma vez. de vazamento. Uma vez. Uma foi vez. Uma vez ou 2 vezes? Não, 2 vezes. A segunda vez ele foi pra ver a outra situação e as outras... Da janela. Da janela. Você viu a situação do cano da cozinha? Nas 2 vezes? Uma vez você foi pra isso e outra vez você foi ver a janela. Agora um você foi ver a janela. Você viu também a cozinha ou não? Sim ou não? Não tinha água. Não tinha água. Então assim, ele foi lá, na segunda vez, ele foi lá para ver essa outra situação da janela e ele aproveitou que ele já estava lá para ver a cozinha. E nessas 2 vezes que ele foi lá, ele não constatou nenhum indício de vazamento. Muito bem. Entendi. Olha, em outro apartamento. o que de repente a gente poderia fazer? O que a gente pode ser? No início, quando foi entregue os apartamentos, teve um problema no prédio que os proprietários, eles que colocaram a parte de metais das torneiras. Cada proprietário colocou a sua torneira. E alguns apartamentos foi colocada a torneira sem colocar um nipzinho que chama prolongador.
que aconteceu? Já filmou, Isso é o registro. aconteceu. Lá de cima, vazando. Isso Por dentro aconteceu. da parede. Tá, Quando pode colocou falar. a torneira ela não chegou até o fundo da Aí bolsa ele porque não pode dava causar. altura. E isso ficava pingando por trás da torneira, descia por trás do revestimento e descia lá embaixo. E aí deu um puta de um desgaste, né? Porque assim, houve um problema, estragou teto, apartamento, chamaram caça-vazamento, e nada foi constatado. E no final das contas, a gente colocou esse prolongadorzinho, que é uma peça besteirinha, irrisória, E resolveu. o problema. Entendi. Então isso foi um fato, né? Um fato que, assim, é um fato que aconteceu lá. E a gente teve um baita desgaste também, porque. E a gente também, porque a gente imaginava que poderia acontecer mesmo um vazamento dentro do cano, né? Tá sujeito, tá né? sujeito. Um prédio novo, Sim, né? tá sujeito. Ninguém é perfeito. Claro. Mas não foi encontrado. E justamente era a falta desse NIP que ocasionou O vazamento. Então assim, o Naldo foi lá 2 vezes. Provavelmente nas vezes que ele foi, o apartamento do lado, não sei, não estava sendo usado, estava seco. Entendi. Pode ser que às vezes quando alguém usa alguma coisa, acontece isso, é pouquinho, né? E como às vezes uma coisa bem pequena, acontece. Assim, eu tô falando, são tudo suposições, tá? A gente, Certo. né, a gente não tô afirmando nada Tá. aqui, a gente tá conversando com Pra base tentar, né, conversando com base nas informações que você me trouxeram, que o Naldo trouxe, então a gente tá tentando Entendi. juntar as informações para tentar achar uma solução, uma conclusão. do que pode acontecer. Porque se fosse identificado na hora qualquer vazamento, isso jamais vai deixar barrigar, porque isso é um problema. É um problema grande. Então, assim, uma coisa que gera um problema grande. Pode não ser na hora, mas ela vai gerar um problema grande. Então, assim, a gente não vai deixar acontecer isso. Então, assim, as 2 vezes que ele foi lá, ele não encontrou esse vazamento na cozinha. Sabe o que aconteceu? A moça do lado, ela foi o apartamento que vocês colocaram os pisos, que soltaram todos. Que um hóspede foi no ano novo, aí começou a explodir os pisos, inclusive uma moça se cortou, mas enfim, isso é outra história. Você vê como a gente está indo assim, a gente não está focado assim a gente está indo para vários episódios e a gente Vários problemas. A gente não está conseguindo chegar num consenso. Aí assim, a piscina, eu pedi que ele dá para ver dessa rachadura que tem na piscina. Vazamento, vai lá olhar novamente no soltamento da cozinha, da janela, mas a gente tem 99% de chance que seja isso. Agora o piso, o posicionamento é esse. A gente não vai mexer em piso. E é isso que eu vou contar para vocês. Deixa eu só concluir aquela parte. O que aconteceu? Foi trocado o piso do 11, né, e do 10. O do 10 foi recente agora, que vocês trocaram. Só que o meu piso ainda tá oco. O Adriano falou que não vai mexer, ok, né? Aí a gente, não sei o que a gente vai fazer, mas a questão desse vazamento, o apartamento 11, que é o nosso vizinho de parede, ele quebrou lá pra ver, porque tava vazando, né? Aí foi colocar uma... no nosso registro. Identificou que era o nosso cano, o nosso registro, que ele tá vazando essa água. Aí o rapaz... Aí o rapaz, ele falou que realmente tá com o vazamento, é do nosso lado, que é a questão do registro, do encanamento do registro que tá vazando. Isso nós descobrimos pela unidade 11, porque ela foi ver lá o que tava com vazamento também, né? Aí mostrou o cano, falou, ó, esse cano tá com problema, tal, mostrou pra gente. Então é essa questão, se vocês puderem resolver, ele falou até que ia falar pra você ir lá. Registro é uma coisa tão simples. Registro, ele tem uma vida útil. Ele tem um tempo de uso. Às vezes é reparo, é manutenção do registro. Não é no cano. Então assim, precisa ver o que é. Se for problema de tubulação, a gente vai resolver. Agora se for problema O cano ele tá vazando. Então, mas sabe o que é esse vazamento? De onde Quando que você fez essa reclamação pra ele? Foi agora. O que é esse vazamento? Se é um problema realmente que com o tempo acabou a cola, não sei, enfim, alguma coisa que nossa, ou agora se é uma peça que tem que ser feita uma manutenção, porque assim, válvula de descarga, registro, isso tem uma pecinha que chama reparo, isso ele desgasta mesmo. Eu sei, o reparo. Isso é manutenção. A gente faz manutenção de reparo. Exatamente isso. Sim. Então assim, ele vai analisar, ver o que é isso que ele falou que é um vazamento com registro. Se for um problema de hidráulica, isso não é problema, a gente resolve. Assim, nem tem que resolver, porque você já passou
passou até muito tempo de garantia do prédio. Então a gente tem Ai, meu Deus. uma situação que a gente vai lá para poder avaliar. Tá. Então, se vocês puderem fazer esse favor, eu agradeço, que a gente documentou até na época que estava dentro da garantia, por isso, né? Tudo que a gente está falando aqui, a gente registrou na época da garantia. Você falou que é pelo registro que tá vazando? Não, é O cano pela parede, tá vertendo água da... Na cozinha? do chão. Lembra que a gente tirou foto e mandou pra você, Naldo? Aí Então. o rapaz lá que fez a manutenção no apartamento dela, ele teve que estourar e falou: opa, achei muito molhado o bloco aqui. Aí ele foi estourando, daí pediu permissão à dona da unidade 11 e falou: pisos olha, pode azulejos subir estavam até o soltando seu? da cozinha dela. Ele atravessou pro lado e falou: encontrei. Aí ele falou que tá muito no cano úmido. que tá estourado, o cano do registro. Ele falou: é lá em cima que tá estourado e tá vazando pra todo mundo lá embaixo. Ele puxou o cano assim, tem 2 canos, um do lado do outro. Aí ele falou assim, ó, esse cano aqui, ele tá vazando, é próximo ao registro. Esse cano aqui, ele tá escorrendo água assim, ó. Ele falou: dessa unidade eu não consigo resolver da outra, vai ter que estourar a parede da outra. Entendeu? Aí, como tava soltando os azulejos da cozinha, aí ele falou: olha, eu vou dar uma olhada aqui, né? Falou pra moça, vou bater aqui. Aí o piso soltava assim, ó, da parede. Aí ele quebrou até chegar num encanamento. Ele falou: esse cano aqui, ele tá vertendo água. Aí ele mostrou. Ele vai lá para poder avaliar, Juliano. Vai Tá. avaliar o que é essa situação que aconteceu. Se for algum problema nosso, a gente vai resolver. Tá. Posso, só para concluir mesmo, essa questão do piso, que vocês trocaram da unidade 10 e da unidade 11, a gente tinha, né, conversado com vocês. Falei: Naldo, esses pisos estão ocos. Não teria como a gente tentar de uma forma para resolver isso? Regiane, isso aqui, como eu te falei, Que a gente não é eu que decido isso. reclamou na Não é eu que na falo. garantia. Eu estou representando, mas não é eu que decido isso. Eu passei para vocês o posicionamento da empresa que eu recebi da empresa. O posicionamento é esse. Então, assim, estou te passando que, né, que a Posicionamento empresa está é o ciente, cliente foi fica com o posicionado. problema. Agora, O problema não é adianta todo falar pra você, nosso. porque o posicionamento é esse. Então, assim, ele vai lá para olhar a questão da piscina e vai lá para olhar a questão desse vazamento. Agora, a posição com relação a piso, a gente vai manter o mesmo posicionamento que foi passado. Tá. E para fechar mesmo, como vocês levaram o engenheiro de vocês, né? Teve um primeiro engenheiro que o Naldo acompanhou, e o Salles até falou: olha, a gente está com problema com essa questão de umidade na parte que sobe ali dos apartamentos de baixo do prédio. E mostrou algumas, não sei se é rachadura, porque eu sou leiga, eu não sei, ou era trinca, ou era... Como é que é o nome que se fala? Rachadura? Fissura, Fissura, né? Aí o engenheiro falou que realmente tá com essa infiltração, né? Isso dentro da garantia. Aí Adriano. foi feito o apartamento 1, 2. Aí foi feito o Aí apartamento os demais 2. eles se negaram a fazer. Aí, como você explicou, né? Só pra gente fechar esse assunto, o seu engenheiro, ele tinha falado que sim. Só que, como ele falou que sim, a gente falou assim: poxa, então vai vir um laudo que vocês vão mandar pra gente, que realmente tem essa infiltração. Aí depois você levou um outro engenheiro que falou que não estava acontecendo essa infiltração, que foi o laudo que o segundo engenheiro mandou pra nós, que não tinha infiltração. Mas é muito visível, né, essa questão. Só que o Adriano já passou a posição dele, né? Você falou que era de uma enchente, enfim. No entanto, até que o laudo, ele fala que não existe nada na piscina e a piscina está perfeita. No laudo de vocês, né? E o Da Naldo construtora. foi lá e falou: realmente tem, vamos fazer. Então é só isso. É só Tem isso. o áudio dele, né? Tem o áudio dele, fala: realmente Tá. tem, nós vamos fazer. Eu vou pedir pra ele lá, ele vai olhar essas duas questões e o restante já foi posicionado. O revestimento também da parede, que é só gesso, Não quer dizer, porque tem o revestimento que falta, né? Que teria que ser cimentado, né? Antes não. de passar. Hoje, no prédio nunca foi feita nenhuma manutenção. O prédio ele foi entregue, foi perfeito, foi entregue nesse período todo que foi com entregue. gesso no reboco. Nunca foi feito nenhum tipo de manutenção. O que nós estamos conversando, e vou voltar a falar, o que o Naldo vai lá olhar, ele vai olhar a questão da piscina, desse trinco da piscina, para poder avaliar, e isso para a gente poder ver o que é, para a gente poder analisar, e vai avaliar a questão desse vazamento da sua cozinha, que está reclamando, está vazando água novamente. Ele
ele vai lá por uma terceira vez para poder identificar aonde quer que esse possível vazamento. E vai aproveitar, vai olhar a janela também, se é isso que eu te falei. Porque quando você fura para colocar qualquer tipo de tela, não foi nem vocês já pegaram assim. Quando você fura para fazer qualquer tipo de tela, naquela parte que é um parapeito, a água lá infiltra e vai acontecer isso mesmo. Dele? Então ele vai lá para olhar e ter a afirmação de onde está ocorrendo isso, porque aí não passa nenhuma tubulação de água para poder ter essa umidade. A gente vai saber se passa essa tubulação porque ele vai fazer um teste de cortar alguma coisa para quebrar, pra gente saber como tem algum aparelho que identifica isso? Eu não Deixa eles entendo. resolver, Mas, amor, assim, deixa não- eles, não Tá. deixa eles resolver Se isso. vocês tiverem dúvida e quiserem comprar, vocês podem fazer Certo. vocês, mas a gente não vai fazer isso. Não Tá. vou mexer numa coisa que não tem problema. Ali o problema que eu tô imaginando que seja justamente é esse. É dar infiltração pelo parapeito, porque furou o parapeito do apartamento. Entendi. Agora, se ele for lá e ver que é outro tipo de coisa, aí é uma outra situação. Certo. E a questão da VCB, né? Só para eu esclarecer, pra gente finalizar, essa VCB como que funciona? No caso, vocês teriam que entregar pra gente, porque... A VCB, a prefeitura que ela pede para poder liberar. A prefeitura, na época que o prédio foi entregue com a BID, toda a documentação, a prefeitura não estava solicitando a VCB, então ela não foi feita. Quem faz são agora os proprietários. A prefeitura, a partir de uma data pra frente, eles estão exigindo isso. Então, quando a prefeitura exige, a gente tem que ter para poder fazer a liberação do BID. O prédio, ele já está com uma BID, já está com uma matrícula individual, já está escriturado, já está tudo regular o prédio. A questão de AVCB, aí quem vai fazer é o condomínio com os proprietários. Certo. É porque eu sou leiga, pela lei estava constante, a gente pesquisou, né, que é obrigatório que o... Não é porque se a prefeitura liberou, como a prefeitura é obrigatória, a prefeitura liberou a BITS, liberou a matrícula. Então você do pode prédio, entregar sem o AVCB. Sem ser obrigatório. Então não é uma coisa que Tá passou a falando? ser obrigatório. Não era obrigatório, agora passou a ser. Agora sim, se não tiver isso, a gente nem consegue tirar o BITS do prédio. Então agora ela é obrigatória realmente. Certo. A gente vai lá na prefeitura saber disso. Foi entregue, não era obrigatório, por isso que foi entregue, foi feito a BITS, foi feito as matrículas, então foi tudo feito. Não, Porque a gente vai lá na tinha prefeitura lá. Vigente na época da entrega do prédio. Tá. Né? Então é isso mesmo, Adriano. Eu agradeço. Ele vai agendar, pode Vamos lá? agendar com ele, se quiser que tiver qualquer dúvida, pode agendar. O seu contato vai estar comigo, se você quiser tirar alguma dúvida, eu vou falar com você, desde que não venha com pressão, com ameaça, com qualquer tipo de situação. Você ameaçou ele? Eu não vou atender, eu vou responder. passar pro jurídico. A gente está aberto, o canal é aberto. Só que eu não vou admitir que fica ameaçando, fica psicologicamente e fica pressionando. Eu não vou admitir isso. Se começar com isso, eu tenho quem cuida disso. Se vier tratar numa boa, a gente está conversando, a gente vai tratar. Só que assim, não adianta ficar insistindo numa situação que já foi posicionado. O posicionamento é esse. Não, mas o posicionamento é contra a lei. O posicionamento, ele fala o que ele quer aqui e depois fala de pressão. Vocês têm todo o direito de procurar o direito de vocês. Claro, eles vão procurar. Mas o posicionamento é esse. Mas, Tá pô, certo? Tá, era isso mesmo. Então, Eu agradeço, obrigado pelo obrigada. vem cá, vamos continuar aqui fora. Bom, vamos lá, Obrigada, pessoal. até Nós mais. falamos com o filho do dono do empreendimento aí. Primeiro que ele tá falando, passando uma informação errada aqui, né? A garantia aí, conforme o artigo 614, 618. Conforme o Código Civil, depois eu vou pegar o artigo correto, a garantia são de 5 anos, certo? O prazo legal, 5 anos. Ele entrou em contato sobre esses procedimentos, sobre tudo que estava ocorrendo, antes de vencer esse prazo. Né, antes dos 5 anos. E nós temos uma outra também exceção que o Código Civil estabelece, que nós estamos falando de vícios ocultos aqui, né? Então o vício oculto, ele não entra dentro desse prazo de 5 anos. A empresa ela quer se manifestar dessa forma? Ok, eu falei, eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem falar, não vou fazer nada, tá bom, só que o consumidor tem direito de buscar os direitos dele. Tem direito de chegar e fazer uma reportagem, fazer uma denúncia, porque nós estamos falando de segurança, de empreendimento. Né? Porque o que aconteceu com eles pode acontecer com outras pessoas. Isso daqui que ele falou não está no mesmo sentido do que o que você me mostrou aí. Exatamente. Até porque ele fala sobre a pressão que eu fiz, psicológica para ele, a ameaça, não. Se eu tive a paciência de todo esse período, e até mesmo dos outros síndicos, a gente está aguardando de uma forma amorosa cada atendimento, cada ponto que foi levantado, e já conclui em fevereiro que o Naldo agendou
dia 23, a manutenção das calhas pela queda da água nos corredores. Eles abriram as valetas, que nem vocês viram, né? Abriram as valetas e o próprio Adriano falando, olha, fica tranquilo que a gente só vai tratar essa demanda. Tá para chegar. Já era maio e tá para chegar. Hoje nós estamos em julho. E nunca chegou. Nunca chegou uma grelha para tampar lá as valetas que eles abriram. Os buracos que vocês viram ali no início da reportagem. Aí eu aguardei tudo isso para falar para ele. Bom, e os outros pontos? Os outros pontos a gente não vai tratar. Então deu para ver, né? O bloco ali rebocado praticamente com gesso, a gente viu na matéria. E isso tudo, na verdade, deixa a gente inseguro. Aí você vai tratar o assunto, não, eu não trato mais nada, acabou o período, a partir daqui não acaba o período. Mas e os outros pontos que foram levantados antes? Sim. Entendeu? Sim. Deixa pra trás? Ele tava bravo por causa da forma que a gente fez a reportagem. Lembrando, tá, que você tá tentando contato com eles há quanto tempo? Poxa, muito. Olha, nesse ano aqui, a gente passou por cima do Naldo. Teve que bypassar o Naldo, porque o Naldo também ficava dando prazo e não respondia mais o WhatsApp. A gente tem uma série de tentativas de tratativa das demandas e o Naldo também não respondia mais. Aí eu tive que falar, eu quero falar com o Adriano. Daí o Adriano também falou, eu não atendo mais nada. Aí eu tive que me pronunciar, falou, então eu vou ter que buscar nossos direitos, vou tentar buscar uma reportagem, porque é o que vai talvez nos apoiar. E a gente mora lá há 2 anos e pouco, é isso, né? 2 anos quase, e meio, né? 2 anos e meio, quase 3 anos. E desde então, desde quando a gente entrou, a gente citou, né, essas situações. Está tudo documentado que a gente citou, como ele mesmo, né, provou aqui pelo WhatsApp, que o Naldo mesmo falou que ele ia ver a questão da trinca da piscina. Só que a gente entende também que eles têm outros empreendimentos para poder cuidar, né? Mas a gente estamos tentando da melhor forma ainda antes de buscar, né? Ele mesmo falou que vai mandar o Naldo lá para ver, mas fora isso, a gente pode buscar os nossos direitos, mas a gente está tentando ainda assim resolver da melhor forma. E como a gente já está há 2 anos e pouco lá, a gente já vem tentando solucionar essas questões, ou seja, tudo que a gente passou, como eu mesma disse para ele, né, a gente documentou dentro da garantia. Mas o bom é que agora tá mais, tudo dentro da garantia. Tem mais coisas documentadas aqui, porque ele falou, como vocês puderam observar, que a obrigação do AVCB é do consumidor. Exato, agora é de vocês. Então, me desculpe, tá? Então quer dizer que a empresa, não, a construtora constrói um prédio e vai entregar para o consumidor sem a vistoria do Corpo de Bombeiro? E o consumidor já pode... esse procedimento é o correto? Então ele tirou o habite-se, né? Mas sem o AVCB? Sem a preocupação até conosco. Sim. Lá não tem nenhum... Nada, não tem onde. O posicionamento dos extintores não tem extintores, não tem nada. Mangueira, não tem encanamento do bombeiro. Não tem nada. E aí agora... Os hidrantes, desculpa, não tem os hidrantes, não tem nada. Vocês são obrigados a estarem fazendo isso. Ele diz que agora a lei mudou, né? Ele falou. Eu entendi isso. Lei municipal. Eu entendi que ele falou isso. Não vou acusar. Ele pode, foi o que ele falou. E o custo fica a gente vai buscar, né? Essa então informação. Você, vamos dizer que acredita nessa construtora, você a gente vai buscar essa informação. Faz aquisição de um sonho, que ele está mexendo com o seu sonho. Faz aquisição de um sonho, daí quando você entra numa fria, porque agora nós temos que gastar, só para você ver um laudo e toda a estrutura da VCB, mais de 60 mil reais. Então fica essa conta fica depois para você. A construtora ela se isenta de responsabilidades. Estou com uma apelação civil, tá? Eu vou falar para vocês aqui o número dela. É 479.04-15.2013.8.26, certo? Ponto 26.0562 de São Paulo. Foi a 9ª Câmara de Direito Privado. Apelação, né? Ação de obrigação de fazer, propositura por condomínio edilício contra a construtora, alegação de vícios construtivos, sentença de parcial procedência, inconformismo, aí eles se defenderam, né, a construtora, inconformismo da ré suscitando preliminar de cerceamento de defesa e alegando no mérito que não foram considerados reparos já realizados. Tá muito parecido, né, caso de vocês aqui. E reconhecido pelo próprio perito judicial que a providência para obtenção do AVCB é de responsabilidade do condomínio. Isso aqui eles estão se defendendo, ó, a construtora está falando que é do condomínio.
do condomínio autor e não da construtora, e ainda equivocada a condenação em ressarcir o autor dos valores despendidos com honorários advocatícios contratuais e laudos de vistoria particulares. Do autor adesivamente alegado a omissão da sentença quanto ao pedido de garantia de 5 anos pelos danos reparados e execução dos serviços com as medidas de segurança necessárias. Aí aqui o que o juiz, o que o tribunal, né, o juiz não, o desembargador, os desembargadores decidiram. Cerceamento de defesa afastado, né, a construtora estava pedindo ali cerceamento da defesa, eles falaram, não, cerceamento de defesa afastado, impugnações feitas pelas partes que foram respondidas pelo perito judicial, o qual constatou os vícios, apresentou seu trabalho e corretamente estimou os valores que compõem a indenização aplicada na sentença. Garantia de 5 anos que decorre da lei, sendo desnecessário seu arbitramento, artigo 168 do Código Civil. Modo de segurança com execução dos reparos, que foge dos vícios de construção objeto da presente demanda. Responsabilidade da ré em providenciar a regularização da construção e documentação necessária para obtenção do AVCB pelo autor. Então aqui, né, eles estão falando sobre a responsabilidade. Agora, a prefeitura aqui do município, ela fica aqui próxima ou não? Ela fica na região central. Fica 20 quilômetros daqui. Tá, e tem alguma lei, né, no município que fala quem é aqui de... Que eu acho que hoje já não vai dar mais tempo da ela gente fecha, ir, né? Ela fecha às 15 horas lá. Mas ele passou ali uma informação que... Pode ser regional? Hã? Que pode ser da região, tipo, isso, municipal? Ele tá falando que ele não tinha a obrigação legal de entregar com a VCB, é o que ele tá falando. Certo. Eu li aqui uma sentença. Agora, se a prefeitura daqui de Ubatuba fazia isso, né, eu já não sei. O certo seria vocês verificarem aqui, vocês que são moradores da região aqui, e ir até a prefeitura aí amanhã, né, para providenciar, saber se é uma prática comum mesmo, se é obrigatória a entrega do AVCB, se sempre foi, se teve uma lei no passado que desobrigava. Sim. Certo. Né? Nós vamos atrás disso. Vamos, até porque assim, a gente quer resolver essa situação, não quer pro extremo, sabe? E eu tenho que parabenizar, tá, a Regiane, porque você ali soube administrar, soube conversar, você estava o tempo todo querendo resolver o seu problema, né? O rapaz ali, ele chegou, ele ficou nervoso com a situação, que era uma reportagem, na hora ele não quis nem se apresentar para mim, né? Falando que a gente fez sacanagem. Não, ninguém fez sacanagem com ele, é que é impossível encontrá-lo. Se eu ligasse para ele, eu sou o Davi Corrêa, vamos fazer uma reportagem aqui, temos o Salles e temos a Regiane, você acha que ele iria querer falar com a gente? Jamais. E foi importante agora, né, eles ouviram aí o lado da construtora, a construtora está se negando. Até porque a todo momento eles falaram que já não tinha mais jeito, que a gente tinha que procurar a justiça. E mesmo assim a gente, através do seu canal, né, que a gente, né, acompanha você, vê que você tem esse bom posicionamento de tentar resolver a situação, por mais que tenha situações assim atípicas, né, que a maioria das vezes você conduziu a matéria melhor do que eu. Você conduziu ali imagina, de uma obrigada. Parabenizar você, porque você tentou o tempo todo ali buscar uma mediação, né? Buscar solucionar o seu problema. Você só veio para isso, não? É que o intuito é esse, né? Ela só me chamou, só fizeram isso aqui porque não tem mais alternativa. E como na verdade eu era o primeiro contato, exaustivamente a gente já estava tratando. Diversas cobranças, foi massivo para ele. Vamos fechar a matéria lá na praia? É isso aí, pessoal. Diretamente aqui de Ubatuba, qual é o nome da praia? Praia da Maranduba. Praia da Maranduba. Muitos turistas vêm para cá? Muitos turistas vêm aqui. Aqui é uma das principais praias. A primeira praia de fácil acesso quem vem de Caraguatatuba. Perfeito. Diretamente desta região, né, turística, linda. Nós vamos encerrando aqui a reportagem de hoje. Bom, vamos lá, vamos concluir tudo o que aconteceu. Primeiro, né, deixar bem claro que os dois consumidores, eles não tiveram outro meio de tentar entrar em contato com a construtora, porque o filho do dono não lhe respondia, não aparecia. Exato. O gerente deixou de responder.
Então o único jeito, o único meio foi tentando, né, procurar eles ali para tentar atrair para uma reportagem, para tentar ali uma intenção de solucionar. Uma intenção de solucionar, de conversar com ele, buscar um esclarecimento. Ele ali de início foi meio que arrogante comigo, tal, mas ele conversou com ela e parece que ele vai querer ir lá verificar algumas coisas. Foi o que ele falou pra você, né? Parece que ele vai querer dar uma olhada lá na piscina, como a gente tem a mensagem, né, os documentos comprobatórios que foi combinado dele analisar a piscina. O Naldo estava lá mesmo, gerente, e ele, só acredita, né? Também, né? Teve várias promessas que não aconteceram. Ele falou que ia fazer, mas acabou não fazendo. O melhor é tentar entrar num acordo sem precisar ajuizar, porque ajuizar, né, nós estamos falando aqui de um condomínio de mais de 12 pessoas ali, para entrar com uma ação coletiva. Porque ó, eu tô com o laudo feito por um engenheiro, né, o engenheiro fez um laudo de 264 páginas, o laudo bem detalhado. E eu vou ler um pouquinho da conclusão. Ó, a conclusão do laudo está aparecendo aí para vocês. Este laudo apresenta registro das patologias construtivas identificadas em edificação residencial, condomínio residencial, com 3 pavimentos superiores. As patologias construtivas encontradas na edificação foram identificadas, fotografadas e relatadas ao longo deste relatório, tendo como base as vistorias técnicas realizadas no dia 28 de maio de 2025 e 2 de junho de 2025. A análise detalhada dos serviços executados e a documentação fotográfica anexa constata-se a ocorrência de patologias construtivas na edificação. As não conformidades destacadas abrangem aspectos críticos de execução e desempenho das estruturas, como desnivelamentos significativos de pisos na área da piscina, piscina, corredor do primeiro andar, corredor do segundo andar e estacionamento, fissuras e trincas em pisos e paredes, infiltrações e presenças de umidade em diversos ambientes, deslocamentos de revestimentos e presença de bolhas de ar em paredes, sugerindo falhas na aderência dos materiais e ou preparação inadequada da superfície, irregularidade nos acabamentos estruturais do encontro da laje com coluna, indicando falhas de execução, degraus das escadas com alturas desiguais e desnivelados, significa que a altura dos degraus das escadas não são consistentes e uniformes, indicando falhas de execução, o que pode criar um risco de tropeço ou queda, manifestações patológicas, trincas e fissuras em áreas adjacentes aos sistemas de esgotos, fossas sépticas, demonstrando vulnerabilidade da base ao entorno. Aí o que ele conclui: tais falhas indicam deficiências no processos executivos, ausência de controle tecnológico dos materiais e serviços, além de carência de fiscalização efetiva durante a construção. Ressalta-se a necessidade de correções, além de uma investigação adequada e aprofundada quanto à integridade das fundações, principalmente na área da piscina e do estacionamento, e das condições da impermeabilização, a fim de evitar o agravamento das patologias e garantir a segurança, habitabilidade e durabilidade da edificação. Recomenda-se que todas as correções sejam conduzidas por profissionais habilitados conforme legislação vigente. Então, o laudo que ele está falando, né, que foi um problema na hora da execução da construção, né, na hora que estava construindo. A empresa, você estava falando ali, Regiane, que a empresa levou 2 engenheiros. O primeiro engenheiro que eles levaram atestou ali de forma, eu acho que positiva para nós, né? Favoreceu foi o condomínio. Informal, na tratativa. E eles anularam ele. Sem querer, ele acabou favorecendo o condomínio. Eu entendi isso, né? Porque depois ele mandou outro engenheiro e já contradiz a informação do primeiro. O segundo engenheiro foi a favor da construtora. O primeiro não. Ele falou assim, realmente há uma situação aí, aqui. O segundo engenheiro fez um laudo, né, que foi contratado pela construtora. O laudo foi dado como ali um problema
que era um problema do condomínio, não tinha nada a ver com a obra, certo? Falta de manutenção, essas coisas que ele falou ali pra gente. Aí você, ainda inconformado, vocês dois, com a situação, assim como outros vizinhos, resolveu por conta própria contratar um outro engenheiro que atestou tudo isso que eu tô falando. Muito bem. Sim, nós e os moradores. E os moradores. Porque os moradores também não se conformaram. Inclusive era para estar até alguns moradores, é porque a maioria, eles não moram aqui. Então, como nós moramos, estamos presentes ali todos os dias ali no condomínio, aí a gente vê, né, o que está acontecendo dia a dia. Agora, muitos descem veraneio ou alugam um apartamento. Tem um morador até que falou que gostaria de, né, participar. A situação é o seguinte, ele vai, né, tem todo o direito de querer resolver ou não, mas independente disso, vocês podem, né, o condomínio ali como um grupo, né, ele pode ajuizar uma ação. Perfeito. Né, uma ação ali para buscar a reparação dos danos, porque, pô, não é crível isso daqui, a situação que eles estão ali, né, a infiltração que está tendo e o piso levantando, né, e mesmo assim ele falando não, que o piso não tem nada a ver, a gente não vai fazer o piso, a infiltração a gente vai dar uma olhada, a piscina a gente vai dar uma olhada, mas e aí, não arrumam? E os consumidores, como que eles ficam? Então, vocês têm todo o direito de buscar auxílio judicial, né, buscar aí uma tutela jurisdicional para estar dizendo o direito. Eu li ali para vocês uma apelação civil, um caso bem similar, né, onde o juiz o desembargador deu favorecimento de causa pro condomínio, e o caso deles aqui, né, é bom tentar um acordo extrajudicial, mas se não tiver o que fazer... O importante, Davi, é só ressaltar que ele frisou a minha imagem como uma pessoa, né, que de uma forma ameaçadora, né, que traz um transtorno psíquico pela forma que eu tratei, mas eu de forma alguma tive essa intenção. Todos os momentos que foram tratados, eu aguardei o tempo primeiramente do Naldo, que é o gerente, aguardei diversas datas para concluir e aguardei também o posicionamento. Quando ele deu o posicionamento que não existe mais nenhuma tratativa, eu me manifestei que eu ia buscar os meus direitos e talvez até uma reportagem para que isso fosse, na verdade... Sim, tem que ser publicado. Por quê? Porque amanhã pode acontecer com outras pessoas. Outras pessoas que estão aí, da mesma forma, buscando até o contato com a empresa, não tem um endereço físico depois que você compra uma unidade, porque não é qualquer valor, você faz um investimento alto e de repente quando você vai buscar, como eu te apresentei, eu acredito que você vai mostrar, Davi, o trecho onde a construtora fala que não existe um endereço para atender clientes. Quer dizer, quando até ser cliente, eu te atendo. Quando não é mais cliente, eu não existo mais. E aí? Aí não tem endereço, não tem onde o consumidor pode estar reivindicando seus direitos. Ele tentou entrar em contato com o gerente não respondia. O dono, ninguém sabe, né? Você não tem contato. O filho do dono... Que responde por tudo. Ele cita que ele é o responsável e que não vai mais fazer nenhuma tratativa. Até mesmo ele falou, a última que eu tenho que fazer é a das grelhas lá que ele abriu. E até hoje, desde 23 de fevereiro. 23 de fevereiro, nós estamos hoje dia 22 hoje? 22 de julho. Pra colocar uma grelha. 5 meses, chegando. Então, 5 meses, acho. Tá chegando a grelha. Quando chegar, eu comprei, tá pra chegar. Falei, poxa, eu sei que isso é a falta da verdade. Eu falei, bom, vou buscar uma reportagem justamente para favorecer não só nós, a todos ali que estão sofrendo com essa situação e outros empreendimentos que foram entregues recentemente. E a parte do... Desculpa te interromper. Falar, desculpa. A parte do ABCB, você vai lá na prefeitura essa semana, né, se possível amanhã. Perfeito. Né, verificar qual é o entendimento que a prefeitura tem sobre essa alegação dele, porque... Né, ele falou algo que, ao meu ver, ali não tem muito respaldo, mas, né, eu não sei como que a legislação local trata isso, né, porque nós estamos falando de município. Pode prosseguir. É importante ressaltar também que a gente tem todos os documentos, né, que comprovam que ele não faltou com educação, não faltou com respeito, até porque a gente busca realmente a solução do problema, né?
E nós temos um áudio também do sócio dele, do Adriano, porque a gente tentou contato ontem com ele, falando, olha, eu falei pra ele, a gente precisa falar com o Adriano, né? Tava contato com ele, nosso primeiro contato foi com ele. Ele falou assim, não, mas eu sou o sócio do Adriano. Ou seja, ele é o responsável, né? E como a gente iniciou o processo da compra do nosso apartamento com ele foi até o banco, ele mesmo confirmou que assinou, tem os documentos que comprovam tudo o que nós estamos falando. Então não tem falta de verdade. A gente só está buscando o que é nosso de direito, que a gente acha certo. E ele tá batendo na tecla que a manifestação é que não está dentro da garantia. Sempre vocês entrar em contato com eles na garantia, né? Bom, pessoal, tem mais alguma coisa que vocês queiram se manifestar? Eu quero primeiramente agradecer, Davi, a todo mundo que está assistindo, o profissionalismo, a atenção, a generosidade e a dedicação de chegar aqui no tempo que foi marcado, o horário que foi marcado. E o Batuba é longe, hein? Te agradeço demais pelo empenho, pelo apoio também a essa questão e quero deixar meus sinceros sentimentos bons por ti, viu, cara? Obrigado, irmão. Cara, obrigado. Você também é um cara super do bem. Você me contou a sua história de vida aí, é fantástica. Você, Regiane, também. Obrigada. Vocês são pessoas aí abençoadas por Deus, né? Assim, Deus me coloca no caminho de muitas pessoas boas. Tem algumas pessoas ruins que eu encontro por aí, mas isso aí todo mundo, né, tá sujeito a isso. Na nossa vida, a gente vai conhecer pessoas boas, pessoas que vão mudar nossas vidas e também vai ter aquelas pessoas que vão querer te derrubar. Isso aí acontece com todo mundo. E vocês aqui, obrigado por tudo. Pela hospitalidade que vocês me deram aqui, né, a recepção. Eu não vim para dormir, mas eles deixaram até disponibilizada a casa deles aqui para eu estar passando a noite, né? Você tem uma colônia também, né? Colônia também, né? Uma pessoa incrível, né? E a gente deixou isso com carinho, não por interesse algum. A gente sabe que o trabalho é justamente falar o que é correto. Eu agradeço muito a recepção que vocês me deram aqui. Eu espero que seja solucionado de uma forma pacífica, mas se não for também, se tiver nessa mesma, você pode ter todo o meu apoio, que eu vou acompanhar esse caso de perto aí, pra gente, né, no futuro, trazer aí uma resolução, nem que seja pela justiça, né? Perfeito. Bom, eu também gostaria de agradecer obrigado. A sua pessoa, a gente acompanha os seus vídeos, parabéns pelo respeito com que você trata tanto os lojistas, né, a parte afetada, quanto a parte que, né, ambas as partes, e a gente gosta muito dos seus conteúdos, parabéns pela sua postura, né, porque essa questão de mediação, isso é muito importante para a gente poder solucionar, né? Muito obrigado, mas hoje eu tenho que parabenizar ali, tudo que saiu foi, né, se a gente conseguiu ouvir o outro lado, você tem todo o mérito, porque eu tentei ali de uma forma educada, né? Estiquei a mão, acho que o que a gente faz é isso, né? Estica a mão, oi, prazer. Ele não quis pegar na minha mão, tava bravo, falando, mas ela ali atuou de uma forma, que pode me substituir aí, que vai trabalhar melhor do que eu. Só não sei se vai conseguir subir num carro também. Obrigada. Mas obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo carinho de vocês dois, tá? Eu tenho que agradecer aí pela primeira vez na cidade de Ubatuba, cidade maravilhosa. Vou vir passar minhas férias aqui, se Deus quiser, né? A gente vai conversar mais. Daqui a pouco ele vai fazer uma entrevista comigo, porque ele tem um canal também aqui, o Portal do Litoral Norte, Portal Litoral Norte. Você é jornalista aqui, cobre as notícias da cidade. A gente trabalha com locações também, né? Então através do portal. No Portal Litoral Norte a gente apresenta as praias, como é o turismo organizado. E segue a gente lá. Então eu vou fazer uma entrevista ali com eles ali né, na verdade eles vão me entrevistar, a gente vai trocar uma ideia, fazer um bate-papo. Para mim é uma honra, obrigado. Vou agradecer aqui o pessoal de Ubatuba, né? Primeira vez aí que meu vídeo seja distribuído aí na cidade. As cidades em torno aqui Caraguá, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Paraibuna também, passei Paraibuna, bonita cidade. Paraibuna no caminho ali onde é a Tamoios, é sensacional, lindo demais esse lugar, né, onde tem a represa. Então um abraço para todos vocês da região, tá? Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar.
Eu sou Davi Correia e essa foi mais uma matéria na defesa do consumidor.